Amém? E aí, cadê a meninada? Cadê a criançada? Diga amém aí, criançada. Amém, muito bem. Eu queria que você prestasse atenção, porque no final eu tenho uma carta para ler para você, tá bom, criança? Eu escrevi uma carta para vocês. Você entendeu? Eu escrevi uma carta para você. E eu vou ler ela no final da mensagem, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e dos potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Domingo passado nós falamos sobre o versículo 8. Paulo, pela graça de Deus, foi feito ministro do Evangelho para falar sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Mas também a Paulo foi dado uma outra missão, que está a partir do versículo 9, 10 e 11, que eu quero conversar com vocês hoje. Que missão foi essa? Manifestar a todos qual a dispensação do mistério que, durante tempos passados, estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler isso em 3 versões ainda com você. Efésios capítulo 3, 9 a 10. 9 a 11. Na nova tradução linguagem de hoje. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora na nova versão transformadora. Me deu o privilégio de quê? De explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora na paráfrase, a mensagem. Paulo está dizendo, minha tarefa é tornar público tudo isso. O quê? Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidas na igreja, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o espírito de sabedoria, de revelação, de iluminação, de entendimento venha sobre nós. Que os olhos do nosso coração sejam abertos. Espírito Santo, nos dê a sua palavra. E que saiamos desse lugar muito, muito mais apaixonados por Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Irmãos, estamos lendo a história de Deus com os homens. Estamos lendo aqui como a história de Deus chegou até nós. A Bíblia apresenta sem introdução um Deus criador. A Bíblia imediatamente apresenta um Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Ele deu ordem ao nada e o nada o obedeceu. E dali surgiu, criou e teve vida. Mas com o desenvolver do enredo bíblico, quando começamos a ler a própria palavra de Deus, vemos que nosso Deus tem um plano. Nosso Deus tem decreto, nosso Deus tem propósitos que estão nele. Alguns a gente vai entendendo, outros estão ocultos e Deus o vai revelando com o tempo.
segundo a sabedoria infinita de Deus, ao longo dos séculos, Deus vai operando na história da humanidade de forma que, pela sua vontade, todos os seus decretos, todos os seus planos se cumpram. Amém, meus irmãos? Então, qual é o plano de Deus para a história humana? O que Ele está fazendo agora, que coloca tudo em subordinação a esse plano? Paulo diz, manifestar, versículo 9 de Efésios 3, a todos qual é a dispensação do mistério. Durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha só, Deus tem um plano, e Paulo está dizendo agora, que nesse tempo, nessa dispensação, na forma como Deus quer fazer agora, aquilo que estava oculto em Deus, desde a criação, vai ser revelado. Como? Versículo 10, pela igreja, diga pela igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Principados e potestades aqui são os anjos, são as regiões celestiais. Ou seja, os anjos agora estão descobrindo algo em Deus, ou estão observando algo que Deus fez, que eles não sabiam. E aqui eu quero muito da sua atenção, porque eu tenho certeza que a sua visão sobre a igreja hoje vai ser mudada. Você vai sair daqui muito mais apaixonado pela igreja. Porque conforme esses versículos aqui, eu aprendo que a igreja é a única que está em posição de importância e condições de revelar o mistério e a sabedoria do plano eterno de Deus. O mistério antes da fundação do mundo. A Bíblia nos ensina que Deus sempre esteve pensando em algo, sempre esteve com algo em seu coração. Irmãos, deixa eu dizer algo, a igreja sempre esteve dentro do coração de Deus, sempre foi um plano oculto dentro de Deus. Eu confesso para você que texto nenhum na Bíblia é normal, mas esses versículos aqui, eles farão um terremoto na sua alma, se Deus iluminar ele com a sua graça sobre a sua vida. O que Paulo está dizendo aqui é que havia um plano secreto, não um segredo qualquer, o mistério dos mistérios, algo que nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Isaías viram com clareza. Poderíamos dizer que Paulo está falando aqui do evangelho eterno, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e também Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Sabe, o evangelho que não começou com João Batista, o evangelho que não começou com os apóstolos, desculpa, o evangelho que não surgiu após a queda, um evangelho que já existia antes da fundação do mundo. E é o mesmo evangelho que foi sussurrado no Éden, prefigurado no sacrifício de Levíticos, que foi pronunciado pelos profetas, que foi anunciado pelos apóstolos, que chegou até nós hoje. O que Paulo está falando aqui é de um plano que estava trancado dentro do coração de Deus, como um tesouro escondido, aguardando o tempo certo para ser revelado, não a reis, não através de trovões e relâmpagos, como foi as tábuas no Sinai, mas em carne e sangue, crucificado em um madeiro, que deixou os céus escandalizados, e que não pôde ser entendido pelos anjos, mas pôde ser compreendido pela igreja, os salvos e redimidos em Jesus Cristo. É um evangelho que a igreja entendeu, é um mistério que a igreja entendeu, é algo que a igreja compreendeu, e a igreja hoje o está revelando para o mundo. Quantos me entendem? Diga amém. E o versículo 9 diz que a dispensação do mistério que estava em tempos passados, estava oculto, agora pode ser vista. Na verdade, essa palavra dispensação aqui pode ser revelação progressiva desse mistério. Na verdade, o que Paulo está falando aqui é de uma grande sinfonia teológica. Ou seja, o Pai orquestrou algo, o Filho com seu sacrifício executou, e o Espírito Santo nos revelou. Tudo isso numa só partitura, tudo isso numa só música.
O que Paulo está dizendo aqui é que o evangelho não foi um improviso. A igreja não foi um plano de segunda mão, de última hora. Não, foi um plano eterno. Não é um socorro emergencial. É algo que estava dentro do coração de Deus. É belo, é profundo, é eficaz. É isso que Paulo está dizendo. Então, portanto, nada em Deus é aleatório ou é independente. Tudo que aconteceu, aconteceu para que esse plano fosse cumprido. Nenhuma criação, sofrimento, bênção, nenhuma dor. Tudo serve para um propósito maior e eterno em Deus. E qual é, enfim, esse propósito eterno de Deus com os homens? É apenas um e um só: a formação de um povo que possa amá-lo. A formação de um povo que pode se relacionar com Deus e Deus se relacionar com ele. É a formação de um povo que tenha a alma voltada para Deus, que ama Deus e é amado por Ele. Um povo que deseja Deus, porque Deus já deseja esse povo. E aí Paulo diz algo que é um absurdo: pela igreja é que principados e potestades e regiões celestiais estão entendendo isso. Eu sei que é muito, irmãos. Eu estou pregando isso o dia inteiro e toda vez que eu falo eu fico meio assim, temeroso. Mas a igreja está ensinando algo que nem os anjos poderiam aprender. É como se Paulo dissesse: agora eu entendo, agora vejo. O plano estava escondido, mas Deus começou a aplicar. Deus começou a dispensar, distribuir. Deus começou a fazer uma revelação progressiva até que surge a igreja. Esse plano agora está diante dos homens e diante dos anjos. E eu oro por nós agora, porque estamos em Terra Santa. O que está acontecendo agora na igreja tem consequências em todo o universo. A igreja é a multiforme, ou como diz John Stott, é a multicolorida sabedoria de Deus. Ou como diz Martyn Lloyd-Jones, é a mais extrema e alta e densa e profunda e última das últimas sabedorias de Deus. O que Paulo está falando aqui é um assombro. É que somos protagonistas de um espetáculo eterno que é observado agora por anjos e potestades. Igreja é palco onde Deus exibe a sua sabedoria e o céu inteiro em silêncio adora, vê e se dobra. Meus irmãos, estamos diante de caminhos insondáveis de Deus. Romanos 11:33 diz que ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Sabe, é graça que não se cansa, é beleza que não se explica, é amor que não tem fim. Sabe, são caminhos profundos em Deus, de riquezas que nós jamais poderíamos atravessar. Agora pensa comigo, quem de nós imaginaríamos que uma das maiores sabedorias do coração de Deus seriam revelado através de você e eu, a igreja de Jesus? Ninguém nunca imaginou isso, muito menos o céu. Preste atenção na conexão de duas frases desses dois versículos. Esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3:9. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida. Sim, o que isso significa? Significa que Deus criou todas as coisas com um propósito maior: revelar no tempo certo sua multiforme sabedoria à igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Em outras palavras, Deus não criou o mundo por capricho. Ele criou céus e terras, povos e eras, para que na plenitude dos tempos um povo, redimido pelo sangue do seu Filho, encarnasse seu plano eterno. Aleluia! Por favor, nunca esqueça o que eu vou lhe dizer. A igreja é a vitrine viva,
onde Deus expõe a beleza da sua graça, o poder do seu perdão, a profundidade do seu amor e a majestade da sua sabedoria. Igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E ela está tornando essa multiforme sabedoria de Deus conhecida pelos principados, potestades nas regiões celestiais. Mas Ricardo, a sabedoria de Deus não foi conhecida na criação? Por exemplo, a limitação dos oceanos, como diz Jó, Salmos, não é um freio invisível que o Criador estabeleceu com precisão absoluta. Isso não prova a sabedoria de Deus? Sim, prova sim. As órbitas perfeitas das estrelas, a matemática dos céus, a beleza das galáxias, a rotação dos planetas, e tudo isso prova de um Deus que pensa, que planeja, que sabe, que tem sabedoria. Agora a pergunta que vem é: o que a igreja revelou que o universo ainda não sabia sobre Deus? O que a igreja trouxe à existência que estava oculto dentro de Deus, que os anjos não sabiam? A criação revelou a sabedoria de Deus, mas a igreja revela a sabedoria de Deus na sua mais multiforme, multicolorida e mais surpreendente faceta. Deixa eu explicar uma coisa para você. Porque a criação, a criação mostra a sabedoria do poder de Deus, mas a igreja mostra a sabedoria da graça de Deus. Quantos estão aqui? Diga amém. Na criação Deus organizou o caos. Na igreja Deus redimiu o caos em nosso coração. Na criação Deus pôs limites ao mar. Na igreja Deus invade o inferno e resgata almas perdidas. Os anjos viram Deus fazer estrelas, mas só na vida da igreja é que os anjos viram Deus habitar dentro de pecadores. Deixa eu processar um pouco aí. Na criação, os anjos aplaudiram o Deus Criador, mas na redenção, os anjos se ajoelham em espanto. Então sim, a sabedoria de Deus foi criada, foi vista na criação, mas foi na cruz e agora na igreja que ela ganhou tons mais profundos, cores mais vivas, beleza inesperada. Sim, os próprios anjos agora estão olhando para nós. O que está acontecendo lá? Como é que é esse negócio, Deus no meio de pecadores? Irmãos, a igreja é tão bela, a igreja é linda. Talvez um dos maiores presentes que Deus me deu como pastor foi ter me direcionado para ensinar Efésios para vocês. Eu como pastor, eu tenho 2 grandes objetivos na minha vida: conhecer o Deus que me salvou e conhecer cada dia mais o que eu me tornei. O Deus que me salvou foi Jesus, e eu que me tornei foi igreja. E eu quero saber isso a cada dia. Eu quero saber o que é ser filho de Deus. Eu quero saber o que é habitar nas regiões celestiais. Eu quero saber quais são os privilégios, quais são as responsabilidades. Eu quero saber o que é ser igreja. A igreja não é um apêndice no plano de Deus. Não, ela estava oculto dentro dele antes mesmo da criação. A igreja é o palco onde a sabedoria de Deus é encenada diante dos homens, dos anjos, do universo inteiro. Como diz Jonathan Edwards, o mundo foi criado para a igreja foi redimida para Cristo, e Cristo é tudo em todos. Sabe, a gente precisa ser capturado pela glória de Cristo na vida da igreja. É glorioso. O que Efésios está nos ensinando, está afirmando, é que os anjos estão aprendendo algo com a igreja, algo conosco. Eu sei, é muito, né? Ao verem como Deus lida com a sua e com a minha vida, eles tomam conhecimento de uma sabedoria de Deus que eles não conheciam, que os encanta.
Você consegue imaginar a primeira vez que um atributo de Deus chamado graça foi percebido pelos anjos? Olha só, durante incontáveis eras, os anjos viram Deus agir. Mas imagine a cara dos anjos da primeira vez que a graça e a misericórdia irrompe do peito de Deus. Porque os anjos viveram a sombra, preste atenção nisso, a sombra da justiça. Você é a igreja, precisa entender essas coisas. Os anjos conheciam um Deus santo, reto, que pune a rebelião com rigor. Os anjos testemunharam a queda dos seus companheiros lá no céu. Lúcifer pecou e um terço de anjos estavam com ele. O que Deus fez? Passou o rodo na galera, não ficou um no céu. Deus é santo. Anjos pecaram contra Deus e jamais receberam perdão. Os céus conheciam esse Deus, sim, esse Deus santo, esse Deus justo. Mas agora veja o assombro. Deus criou o homem. Homem e mulher pecam. Então agora Deus age com misericórdia e graça. Os anjos sempre souberam o que era um Deus justo. Agora mais um Deus agora amar rebeldes. Isso jamais passaria pela cabeça deles. Imagine agora os céus tendo que entender o eterno olhando para pecadores, rebeldes, tortos, jacós da vida, gente como nós. E ouvindo Deus dizer assim: eu os amo. Alguém aqui, meus? Houve um silêncio interrogativo no céu. Sabe, será que você consegue ouvir o processador celestial dos anjos travando? O que Deus está pensando? Como é que Deus pode resolver esse conflito entre o que Ele ama e a justiça dEle? Como é que Deus agora vai se livrar de um ser que Ele ama sem puni-lo? Ele puniu os anjos, Ele vai ter que punir os homens. Ele vai ter que dar um jeito. Como é que Deus fez isso? Marcondes, vem cá, você e sua filha. É sem programar mesmo, é assim. Só vem. Aproveitar hoje que está todo mundo aqui, a família. Pode subir. Vocês sabem que foi assim que nasceu aquela expressão. Ei, né? Não foi não. Vem cá. Fica aqui. Vamos fazer uma... Como é seu nome, princesa? Alice? Muito bem. Imagine agora, só para a gente poder explicar. Deus está num dilema agora. Ele passou o rodo nos anjos. Os anjos falaram: Deus é santo. E agora Deus precisa fazer justiça com pecadores. Crianças, como é que Deus fez isso? Como é que Deus pôde perdoar a gente que pecou? Você tem quantos anos, Alice? 13 anos. Tem quantos anos, meu pai? 48. Já pecou muito, né, filho? Qual o salário do pecado, Marco? A morte. Quem peca contra Deus tem que ser punido, não tem? Então vamos só imaginar aqui, só imaginar que eu sou Deus aqui agora. Só imaginar, né? E você pecou contra mim. Está morto, né? E eu preciso te punir. Me dá tua mão. Não é assim não, me dá tua mão. Doeu, Marcos? Alice, quantos anos você tem, Alice? Você já pecou, Alice? Já, né? Quem peca merece o que, Alice? É a morte.
Alice. E ali, ó, já está entendendo, tá vendo? Você pecou, não foi, Alice? Deus não pode te deixar sem te punir, né? Deus tem que te punir, não tem? Porque Ele é santo. Nenhum ser que se levanta contra Deus pode permanecer de pé, porque Ele é santo. Deus é puro. Ele nos criou para a glória dEle, e nós pecamos contra Ele. E assim como seu pai foi punido, você precisa ser punido. Mas eu não gosto de bater em mulher olhando para mim, não. Vira para lá, vira para lá. Tá tremendo. Não, vira para lá. Alice, é só ficar para lá, Alice. Isso. Vai doer só um pouquinho, tá? Não, vira para lá. Marco, me ajuda aqui. Segura aqui, segura o braço dela aqui que eu não. Não vale encolher. Isso. Isso. Vira para lá. Esse é nervoso ou é medo? É crise, né? Eu sei, tá na crise. O pecado gera crise. Vira para lá. Não olha para mim, que senão eu não consigo bater em você. Doeu? Alice, por que não doeu? Porque não foi em você. Como é que Deus deixa de punir um pecador? É quando Deus pune Ele mesmo na cruz, para te deixar livre. Deus Pai pune Deus Filho. Deixa eu te explicar uma coisa. Seu pai não pode esquecer esse culto, porque apanhou. Agora você nunca na sua vida pode esquecer esse culto, porque foi livre. Porque alguém foi punido em seu lugar. Porque foi absolvida. Porque a mão do seu pai está doendo. A sua não. Mas as minhas duas estão. Esse foi o único jeito de Deus começar a explicar para o inferno, para os céus e para todo o universo como Deus pode perdoar um pecador. É Ele punindo a si mesmo no seu filho naquela cruz. Nunca esqueça o dia de hoje. Você foi livre da punição porque uma outra mão apanhou por você. Amém? Obrigado. Então, a igreja começou a ensinar algo que os céus não sabiam, mas começaram a compreender. Mas é um assombro os céus começarem a pensar num Deus capaz de descer, morrer e se dar por pecadores. Essa era uma sabedoria que estava oculta em Deus. Quando o homem caiu, os anjos começaram a aprender o que jamais imaginariam, que o Deus de justiça era também o Deus da cruz. E desde então, eles observam com olhos arregalados, de espanto, com toda reverência, o espetáculo da redenção. À luz da palavra de Deus, falo sem temor, mas com espanto. Os anjos olham para a igreja e estão
fascinados com a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, mas agora é revelado pela multissabedoria de Deus na vida da igreja através de Cristo Jesus. Eles estão fascinados com os caminhos insondáveis da providência divina. Os céus se espantam com as histórias de conversão que só a graça pode escrever. Quantas histórias de conversão que nós temos aqui agora, que só a graça pode escrever. Só a graça pode explicar. Só a misericórdia pode dizer. A justiça não resolveria. A ira não resolveria, o poder não resolveria, mas oculto em Deus estava uma faceta, um atributo que não era visto pelos anjos, talvez por uma eternidade, que era graça e misericórdia que flui de um Deus que ama. Eu sei que a gente quer cantar o que os anjos estão cantando lá no céu. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Eu quero estar lá um dia cantando isso, e nós estaremos por toda a eternidade. Mas tem uma música que os anjos querem cantar. Sabe qual é? O que é ser pecador e um dia ser salvo? É isso que os anjos querem cantar. Como é que eu encontro entre o pecado e a salvação? Entre o pecador e o perdão? Os anjos estão perguntando: como misericórdia e graça de Deus podem transformar um pecador num santuário? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Efésios capítulo 1 diz que nós somos santuários de Deus, santuários de Deus. Sabe, você é um santuário de Deus. Dá para explicar isso? Sabe, o cara visita a igreja pela primeira vez, vem pelo culto da primeira vez, talvez venha de um prostíbulo, talvez venha embriagado, talvez de uma vida cheia de pecado. Ele vai, então senta na última cadeira, então ele ouve 2 horas de culto, e de repente a graça de Deus vem sobre ele, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, a graça de Jesus o salva, e agora uma pessoa da Trindade mora dentro dele. Os anjos não estão entendendo nada, nem a gente. A gente só sabe porque experimenta, hein? Quem sabe o que é isso? Você sabe por experiência, mas não sabe por explicar. Os anjos olham e veem assim um Deus amando perdidos, salvando improváveis, restaurando quebrados. Acredite, eu não estou falando uma heresia. Até porque toda boa pregação precisa ter uma, mas não é uma heresia essa aqui. Os anjos, de certa forma, estão aprendendo teologia assistindo a igreja. Os anjos aprendem sobre o coração de Deus olhando como Deus trata a gente. É por isso que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, na última parte diz assim: é algo tão maravilhoso o que Deus faz com a gente, que até os anjos anseiam observar. Eles ficam na pontinha do parapeito do céu e dizem assim: gente, olha lá, Deus no meio da igreja. Olha lá, Ele andando entre os castiçais, andando no meio do seu povo. Deus, a Trindade se desloca para vir no meio do culto, tá, gente? Pelo amor de Deus. É por isso que a gente não sabe cultuar. É porque a gente não entende o que é cultuar. A gente não entende o que acontece quando tem um culto de verdade. Quando tem um culto de verdade, Deus está presente no meio do seu povo, sabe? O cordeiro e o leão está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deixa eu te falar, os anjos nunca experimentaram essa graça. Os anjos nunca experimentaram essa presença como nós experimentamos. A gente vai em lugar que os anjos temem ir. O evangelho foi para os anjos, algo completamente novo, mas glorioso. Mas veja, por favor, veja. Os anjos olham para baixo e não veem apenas mãos levantadas. Os céus se espantam, por quê? Porque eles veem corações que estavam mortos, mas agora batem pela vida de Deus dentro deles. Sabe, eles veem histórias que são resgatadas do abismo. Eles olham casamentos que eram impossíveis, mas agora são restaurados. Sabe, os anjos agora estão vendo a igreja aprendendo de Deus através das penas de um assassino, porque foi Paulo que escreveu Efésios. Alguém está aqui, meus irmãos?
Um assassino escreveu uma carta sobre a igreja que os anjos não sabiam o seu conteúdo. Os anjos estão lá boquiabertos, como é que Deus permite eu pregar? Obrigado, pregando. Era melhor um Gabriel aqui, gente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Por mais santo que seja um Gabriel, ele não sabe o que era estar morto e ser ressuscitado pela graça. Ele não sabe o que era cego espiritual e agora vê. Ele não sabe o que é perdido e ser achado. Ele não sabe o que era ser culpado e agora ser livre. É tão maravilhoso que até os anjos querem observar. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. O que nós estamos tocando é tão lindo, tão maravilhoso, que a igreja é a única. Os filhos de Deus, os salvos, aqueles que encontraram a graça de Deus, são os únicos que provam o abraço do Pai depois da vergonha. São só esses que ouvem da voz do Cordeiro dizendo: teus pecados estão perdoados, teu escrito de dívida foi rasgada. E o que os anjos fazem? Eles observam, eles aprendem, eles adoram. Eu fico imaginando, desculpa aí, se eu liguei demais agora o imaginômetro. Mas eu fico imaginando os anjos, olha lá, mais um salvo pela graça. Como é que pode? Agora você viu quem foi? Não, aquele ali não é possível. Sabe, essa é a beleza da redenção. Essa é a beleza. Depois do culto aqui, eu acabei recebendo um WhatsApp de um irmão que diz o seguinte. Ele me mandou uma frase de Billy Graham. Raabe, a prostituta, foi considerada digna de fazer parte da família da fé e da genealogia de Jesus. Ninguém está longe demais do alcance potencial do nosso Salvador. Aleluia! Eu imagino os anjos dizendo, não é possível. Gente, como é que os anjos explicam o Deus da autoridade na boca de um homem, da autoridade na boca de uma mulher? Como eu amo a igreja. Nós somos a mais maravilhosa e última criação de Deus. Efésios 2,15 diz o seguinte: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse, diga criasse, criasse a si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Olha só, criação à luz da Bíblia é fazer algo do nada. E essa palavra criar-se aqui de Efésios 2,15 é a mesma lá da criação em Gênesis 1. Ou seja, a igreja é uma criação de Deus. E aqui eu vou dizer algo mesmo agora aqui. Eu não ia ter coragem de dizer não, mas agora eu tenho. Eva não foi a última criação de Deus. A última coisa que Deus criou não foi uma esposa para Adão. A última coisa que Deus criou foi a igreja, uma noiva para Jesus. Nós somos uma criação. A igreja não é gentios sendo judaizados e nem judeus sendo gentilizados. A igreja é a união dos dois, sendo um só povo, novo, criado, barreira rompida. Estavam mortos e agora vivem, resgatados pelo sangue de Jesus. Então a igreja, como diz Martin Lloyd Jones, é o mais espantoso fenômeno que o universo já viu. Nem os anjos na sua glória poderiam imaginar que a noiva do Cordeiro viria do lamaçal do pecado. Ninguém poderia imaginar que o Rei da Glória escolheria para uma esposa para o seu filho, uma noiva nos becos da perdição. Sabe, a graça sufoca os anjos com perguntas que eles não sabem responder. Os anjos nunca provarão perdão, eles só ficam em silêncio e adoram. Eles viram o Cordeiro sendo transpassado por pregos romanos e se perguntam, como é que pode Deus morrer por essa gentinha? O que há em Deus que os ama tanto?
Mas agora vamos para o paradoxo maior agora. Vamos agora para o inexplicável. Vamos agora para aquilo que tira o fôlego agora. Vamos para aquilo que a gente só tem que se dobrar e adorar Jesus Cristo para o resto da nossa vida. Se você não ficar chocado com isso, pelo amor de Deus, eu não sei mais quem nós somos. Os anjos viram Lúcifer cair. E lá na cruz, os anjos viram um ladrão subir. Explica isso. É graça. Eles testemunharam a justiça imediata de Deus com os anjos rebeldes. E agora eles veem um Deus paciente com homens teimosos. Os anjos se inclinam para ver a ceia. Porque não tem ceia no céu. Não tem sentido ter ceia no céu. Sabe quando é que vai ter ceia no céu? É só quando a igreja estiver lá. Que o Cordeiro vai nos servir a ceia. Alguém está aqui, meus irmãos? Alguém está aqui, meus irmãos? Os anjos se curvam para ouvir cada pregação de um pecador. Eles devem ficar todo bagunçados quando Jesus disse assim, ó, fica tranquilo, vocês farão coisas maiores do que eu. Eles dizem, não é possível. Tá demais. Como é que eles podem fazer coisas maiores do que o que criou eles? Os anjos devem ficar abismados com cada batismo verdadeiro. Homens que morrem para o mundo e nascem para Deus. Mulheres que morrem para o mundo e nascem para Deus. Sabe, eles não compreendem completamente, mas eles adoram intensamente. E não dá para culpá-los, porque a graça não se explica, a graça se experimenta. A graça não é um princípio, a graça é um encontro. A graça não é um conceito para a mente, a graça é um lugar para o coração descansar. Os anjos tinham certeza que já era, que a gente já era. Os anjos tinham certeza que tinha acabado tudo. Mas Deus tinha certeza que o plano dele, ainda oculto, seria revelado. Era para estarmos destruídos. Era para não termos passado daqui. Eu já falei isso para vocês várias vezes. A gente só deu certo até aqui. Gênesis capítulo 3. Só até aqui. O resto é Deus consertando a nossa burrada. A gente só deu certo até aqui. Aqui é Deus tentando resolver tudo. Resolvendo tudo pela sua graça, pela sua misericórdia. Pela lógica do céu, estávamos condenados. Pela lógica da cruz, somos salvos. Quem está entendendo isso, diga amém, irmãos. Sabe, tem uma frase que eu estou adaptando do Peter Crancy, ou Peter Criff, eu não sei como bem fala, que diz assim: o mundo acha que os homens são bons e santos melhores. O mundo acha que os homens são bons e os santos melhores. Mas Jesus sabe que todos os homens são pecadores e que os santos milagres. Ou seja, um crente é sempre um milagre. Nós somos um milagre. A igreja é um milagre. A igreja não é apenas um ajuntamento. A igreja é um milagre. Um milagre que foi a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E agora ela, a igreja, demonstra, prova, reverbera, ilumina a sabedoria de Deus para principados e potestades nas regiões celestiais, como eles nunca conheceram Deus. Uma pessoa me perguntou, acho que foi no terceiro culto: pastor, e por que Deus fez assim? Por que Deus não salvou os anjos e salvou a gente? Eu digo, não sei não. Eu já fui correr demais, irmão. Mas deixa eu te falar, por que Deus fez assim? A primeira resposta que eu vou te dar é absoluta. Deus fez assim porque Ele é Deus. E Deus faz do jeito que Ele apraz. E sendo Deus, Ele é fiel a Ele mesmo. E da maneira que Ele faz, Ele é justo, santo e nobre. A segunda resposta é que
Deus fez desse jeito porque foi o jeito mais sábio e eficaz. Agora a terceira resposta é minha. Sabe por que Deus fez dessa maneira? É porque da maneira que Ele fez, os céus nunca vão esquecer, e eu também não. Eu sou convertido a um Deus que morreu por mim. Eu sou convertido a um Deus que antes mesmo de eu nascer, Ele enviou o Filho dele para a cruz, antes da fundação do mundo. E antes de eu pecar, Ele já trouxe a possibilidade do retorno. Irmãos, no dia que nós somos igreja e perdermos isso, nós perdemos tudo. Deus fez isso porque Ele tinha um projeto dentro dele com você e comigo. E a gente está vivendo isso agora. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus está ao seu encalço agora. Talvez você, que não conhece a Jesus ainda, que está distante de Deus, deixa eu te falar, Deus está ao teu encalço agora. Te prepara. E Deus não desiste. Sabe, Deus derrubou Saulo no caminho de Damasco com uma luz que ninguém mais viu, só ele, porque era para ele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus permitiu Pedro cair em si somente depois dele esfregar a cara na negação 3 vezes. Sabe, Deus sacudiu a fundação de uma prisão lá em Filipos, e não foi para libertar Paulo e Silas, foi para libertar o carcereiro, porque na hora que a cadeia caiu, na hora que tudo veio abaixo, na hora que a prisão desabou, Paulo e Silas falou: ninguém sai, fica todo mundo tranquilo aqui, ó. Todo mundo fica falando que a adoração lá libertou Paulo e Silas. A adoração não libertou Paulo e Silas, a adoração libertou o carcereiro que ia se matar. E Paulo disse: calma, garoto, está todo mundo aqui. Nós viemos aqui foi para conversar com você. E o carcereiro e toda a sua família aceita Jesus. Sabe, o que eu quero te dizer? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele está atrás de você agora. E eu vou te dar um aviso bíblico, amoroso, pastoral. Deus sabe a forma de afetar seu coração. Às vezes é uma dor, às vezes é uma conversa, às vezes é um abraço, às vezes é uma queda. Mas nada que acontece na sua vida é por um acaso, nunca é aleatório, nunca é sem propósito. Ele te conhece, Ele está vindo atrás de você, cuidado. Você vai tentar fugir? Não dá, porque Ele corre melhor. Você vai se esconder? Não dá, porque Ele enxerga no escuro. Deus é o inevitável absoluto, Ele está atrás da sua igreja. E eu vou te dar um aviso do pregador do evangelho aqui agora. Você pode evitar a igreja, pode evitar o pregador, pode evitar a mensagem, pode evitar a Bíblia, mas não pode evitar Deus. Um dia todo joelho se dobrará, querendo ou não. Um dia toda língua confessará, por fé ou por temor. Deus é o inevitável de todos os eternos começos. Um dia você vai recomeçar a sua eternidade, com Ele ou sem Ele. Mas para isso tem a graça. A graça hoje, não a graça amanhã, não mais tarde, agora. A graça hoje. Essa é a ideia de Deus para a igreja, aleluia. Mas antes de terminar a mensagem, eu quero ler uma carta para as crianças. Eu queria que todas as crianças ficassem em pé, por favor. E você que tem menos de 50 centímetros, pode ficar em cima da cadeira, por favor. Todas as crianças podem ficar em pé, por favor. E olha para o pastor. Olha para o pastor. A carta é grande, mas o seu pai já está copiando ela aqui no QR Code, para ele ler para você na sua casa várias vezes. E eu quero que você guarde essa carta. Para daqui a alguns anos você lê-la novamente. Deixa eu ler para você que está aqui na frente. Vou começar lendo para você. Como é seu nome? Arthur. Arthur, eu quero muito que você saiba de uma coisa linda e verdadeira. A igreja é um presente maravilhoso de Deus para nós. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que algumas pessoas zombem dela ou falem mal, a igreja continua sendo preciosa. Não porque ela é perfeita, Arthur, mas porque ela é de Jesus. Como é seu nome? Pedro. A igreja é o lugar onde a gente aprende que não está sozinho no mundo.
onde cantamos juntos, aprendemos a Bíblia, oramos uns pelos outros e descobrimos que há um Deus que nos ama com amor eterno. Aqui não tem super-heróis, Pedro, mas tem gente comum que é transformado pelo maior herói de todos, Jesus Cristo de Nazaré. Como é seu nome? Theo? Theo, talvez você ouça dizendo por aí, ou talvez alguém te diga, não precisa ir para a igreja, Theo, não precisa seguir Jesus. A igreja, Theo, é cheia de gente errada. Mas eu quero te dizer uma coisa, Theo, de todo o meu coração, é exatamente por isso, porque somos pecadores, que precisamos da igreja. É aqui que somos lembrados da cruz, da graça, do perdão e da esperança que nunca falha. Como é seu nome? Júlia? Júlia? Desculpa, Júlia. Júlia. A igreja é onde o céu toca a terra, onde o coração aprende a perdoar, onde as amizades verdadeiras nascem, onde Jesus nos treina, nos trata e nos envia. E quando o mundo lá fora tenta te empurrar, Júlia, para longe da igreja, eu oro para que você se lembre, a igreja é a casa da verdade. E o mundo é cheio de mentiras. Como é seu nome? Larissa? Clarice? A igreja não é um clube legal, não é um shopping com cruz, não é um palco para a gente se mostrar. É o lugar onde Jesus reina, onde a palavra é pregada, onde a verdade é cantada, mesmo quando a música parece estranha, onde os pobres e os ricos sentam no mesmo banco e as crianças e adultos aprendem juntas a servir. Como é seu nome? Emanuele. Emanuele, é aqui que a gente aprende a viver como gente que ama, que serve, que sofre junto, que celebra junto. Aqui você, Emanuele, vai encontrar amigos que oram com você, que cuidam de você, pastores que cuidam de você, irmãos que vão rir com você no dia de domingo. Um dia feliz, mas vão chorar com você em dias difíceis. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme, tem dias difíceis, sabia, Guilherme? E às vezes vai ser difícil. Às vezes alguém vai dizer alguma coisa que te machuca na igreja. A igreja também tem essas coisas. Às vezes você vai se sentir um estranho. Mas continue, porque a igreja não é sobre se sentir bem. A igreja é sobre crescer, Guilherme. E crescer às vezes dói. Talvez você não entenda tudo hoje, mas vai entender. Mas vai valer a pena. Porque Jesus ama a igreja. E se Jesus ama a igreja, nós também devemos amar. Como é seu nome? Você, princesa. Lara. A vida cristã não é sobre o que você faz para Jesus, mas é sobre o que Jesus fez por você na cruz. E é por isso que a gente vem à igreja, não para pagar a promessa, nem para agradar os pais, mas para adorar aquele que nos salvou na cruz. Se algum dia te perguntarem se vale a pena mesmo continuar na igreja, lembre-se do que Jesus fez. Ele deu a vida pela igreja, Ele derramou seu sangue, nos perdoou, ressuscitou e prometeu voltar. E não vai voltar para uma multidão solta, vai voltar para a igreja dele. Como é seu nome? Pequenininho. Você. Enzo. Enzo, aproveita cada domingo. Corra, porque eu sei que você gosta de correr. Cante, brinque, faça perguntas, memorize versículos. E nunca, Enzo, nunca deixe o mundo convencer você que a igreja não importa. A igreja é linda. Não por causa da gente, mas por causa de Cristo. A igreja é o lugar mais importante da terra. E eu oro para que você cresça apaixonado por ela, Enzo. Fique firme nela. E ajude a igreja a se tornar melhor. Você se tornando a cada dia mais parecido com Jesus. Todas as crianças que estão aqui.
É com todo carinho que eu escrevo essa carta, cheio de fé no que Jesus está fazendo em vocês, porque um dia Ele vai fazer muito através de vocês. Ricardo Massai, seu pastor, em 30 de março de 2025. Sabe por que eu escrevi isso? Porque talvez um dia eu não vou ser seu pastor mais. Talvez quando você tiver com seus 30, 40 anos, se Jesus não tiver voltado, eu não serei o seu pastor mais. Mas nunca esqueça desse dia. Pode sentar, criança. A igreja é linda. A igreja é extraordinária. É lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta. É a noiva do Cordeiro, é a coluna da verdade, é o baluarte da verdade. É o espaço sagrado, onde céus e terra se tocam, onde a graça desce e a glória sobe. Os anjos estão observando a igreja agora. Nesse exato momento, tem orações sendo respondidas. Nesse exato momento, tem caminhos impossíveis se tornando futuros testemunhos. Nesse momento agora, tem batalhas sendo vencidas não pela força e poder, mas por joelhos dobrados. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa que os céus também sabem. Eles veem tiros saindo pela culatra. O diabo querendo destruir. E Deus transformando o ataque em ferramenta de santificação. A igreja é linda. Os anjos a observam. Observam Jesus transformando gente quebrada em filhos de Deus. Vai entender isso. O que a gente experimenta num culto? Mistério, graça, Jesus. A igreja nunca vai ser secundária. Ela é um vaso de barro, mas dentro dela brilha a luz de Cristo. A igreja é o povo que nasceu do sangue, do Espírito e da palavra. Eras e eras se passam, eras e eras se passarão, e a igreja é eterna, inquebrável, invencível, e ela será apresentada pelo Espírito Santo ao Filho, gloriosa, sem mácula, uma linda noiva para o Cordeiro. E eu queria terminar essa mensagem com um dos textos que eu acredito ser uma das profecias mais lindas sobre a igreja. Eu queria pedir para você ficar de pé. Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Leio na Nova Almeida atualizada. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Quem é essa? Essa é a igreja. Alva como o dia, é aquela que dissipa as trevas enquanto nasce. Nós somos a luz do mundo. Bonita como a lua, não possui luz própria, mas é iluminada pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Jesus. Pura como o sol, é a santidade de Deus sobre nós. Um exército com lindas bandeiras. É uma igreja que é dirigida pelo nosso general, que é Cristo. Que é organizada, que tem autoridade. E que vai viver vitórias para a glória do Cordeiro. O que esse texto me ensina? Me ensina o que é a igreja. Nós precisamos aprender o que é a igreja. Para a glória de Jesus. Os céus estão aprendendo sobre o que é a igreja conosco. Igreja, lugar onde os anjos admiram, o inferno teme e Cristo a ama. Essa é a igreja de Jesus. É isso que Ele comprou naquela cruz. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, por ter morrido por nós naquela cruz. Santo é o teu nome. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Cristo é suficiente. Cristo, somente Cristo. A ti toda a honra, glória, adoração, domínio, majestade. Nós existimos para você, Jesus. Nós cantamos para você. Pregamos o Evangelho, mas toda a glória é tua.